Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a senhora vereadora Camila Lima para realizar a leitura do versículo da Bíblia. Lucas 20, versículo 41. E ele lhes disse: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como mesmo Davi, no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Amém. 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 Coloco em votação a ata da reunião anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito ao senhor primeiro secretário a realizar a leitura do expediente. Expediente de 8 de outubro de 2018. Ofício número 257 de 2018, de origem executiva, encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 125 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. Ofício número 561 de 2018, da Celesc Distribuição S.A., em resposta ao requerimento número 567 de 2018, de autoria do edil Coronel Mário. Ofício número 88 de 2018, da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, CASAN, em resposta ao requerimento número 609 de 2018, de autoria da vereadora Camila Lima. Ofício número 227 de 2018, da Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento, em resposta ao requerimento número 587 de 2018, de autoria da vereadora Camila Lima. Ofício número 1019 de 2018, da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola, SIDASC, em resposta ao requerimento número 565 de 2018, de autoria do edil Coronel Mário. Ordem do dia. Primeira votação, projeto de lei número 124 de 2018, que autoriza a instituir no calendário oficial de Canoinhas a Semana Municipal de Atenção ao Idoso. Indicações. Indicação número 291 de 2018, de autoria do edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto Passos e a senhora Zeneci Dreyer, secretária municipal de saúde, para que, se possível, fosse reativado o banheiro da Unidade Básica de Saúde do Distrito do Campo da Água Verde, em face de que, segundo relatos das pessoas da comunidade, um dos 2 banheiros existentes no local foi desativado. Era o que continha, senhor presidente. Muito obrigado. Passamos ao pequeno expediente. Solicito o senhor primeiro secretário informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Ninguém é inscrito, senhor presidente. Só gostaria de justificar esta minha indicação. O vereador Vilmar, conversando sábado com algumas pessoas da comunidade lá, ainda em campanha, lá no... me questionaram a questão do banheiro da Unidade de Base de Saúde. Eu realmente não conheço a situação, por isso que estou solicitando aqui a secretária de Saúde. Segundo informações, tinha sido desativado e estava sendo utilizado por homens e mulheres o mesmo banheiro. Então, em função disso, né, atendendo a solicitação da comunidade, que eu fiz a referida indicação. Antes de mais nada, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, jornalista Ângelo Chuca, muito obrigado pela presença, senhor Cláudio Sim, Gustavo Sim, senhor Amauri Tamporossi, que também prestigia a sessão desta noite, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores. Passamos ao grande expediente. Solicito ao senhor secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Ninguém é inscrito, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 124/2018, que autoriza instituir no calendário oficial do município de Canoinhas a Semana de Atenção ao Idoso. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 124/2018.
Só gostaria de justificar ao senhor Maurício Porosco, que provavelmente o senhor veio aqui em função de um projeto de lei que seria colocado em votação hoje, tá? Como ele está tramitando nas comissões, ainda não havia parecer favoráveis das comissões, ele ainda está em trâmite, tá? Houve um compromisso, talvez amanhã, se houver a possibilidade de parecer das comissões, nós estaremos exarando os pareceres e incluindo na ordem do dia para votação. Só para justificar o senhor e a sua presença. Passamos aos requerimentos. Solicita a senhora, segunda secretária, proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento 632 de 2018, de autoria de toda a edilidade, solicitam que seja encaminhado o requerimento parabenizando o senhor Leoberto Weiner, MDB, candidato a deputado estadual pela expressiva votação nas eleições de 2018, onde recebeu 20.679 votos. Está em discussão o requerimento 632, 2018. Por favor. Com a palavra a vereadora Thelma Bley. Meus cumprimentos aos amigos que se fazem presente aqui nesta Casa de Leis, aos internautas, à vereadora Camila Lima, aos colegas vereadores, aos assessores da Casa. Jamais deixaria de cumprimentar o senhor Leoberto Weiner, que com muita coragem e muita serenidade realizou uma campanha tranquila, calma, uma campanha bastante regrada, onde trabalhamos, e uma equipe de muitos voluntários, trabalhamos também com bastante serenidade, e eu acredito que 20.679 votos são muitos votos e muitos votos de Canoinhas, e agradecer a estas pessoas que depositaram o voto para o Leoberto. Então, toda a minha gratidão que eu tenho por esta pessoa maravilhosa e sua esposa Regina, e sinto muito que não tenha alcançado o que almejávamos, mas eu me sinto, juntamente com esta equipe que trabalhou, e juntamente com Leoberto e Regina, eu me sinto vitoriosa. Era isso. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Camila Lima. Boa noite, senhores e vereadora Thelma, comunidade que nos prestigia, funcionários dessa casa, internautas. Assim como a vereadora Thelma, eu gostaria de falar um pouco sobre essas eleições que foram um pouco surpreendentes. Nós, digo como equipe que fui do Leoberto, do time do Leoberto, do time do 15, me sinto muito orgulhosa de ter trabalhado numa campanha limpa, honesta e sem envolver demais gastos. Foi uma campanha praticamente franciscana, o que nos orgulha muito. E eu, quando elaborei esses requerimentos, eu falhou a memória de não ter feito um para o Mauro Mariani, que também foi um grande vitorioso, uma pessoa, um ser de luz, que infelizmente não chegou lá para ser o nosso governador. Mas parabenizar a todos os candidatos que colocaram o seu nome à disposição, tanto o Leoberto quanto o Renato Pique, o Nilson, a Norma Pereira, nossa colega de casa, que teve uma votação muito expressiva. A gente fica muito feliz com isso, mas infelizmente não só de poucos votos. Hoje a gente vê que existe uma onda, e essa onda não é mais só do dinheiro, é uma outra onda que vem levando as pessoas a votarem sem conhecer os candidatos, que infelizmente tem acontecido isso no nosso país. Mas parabéns ao Leoberto, e nós não vamos desistir nunca, combatemos um bom combate. Seria isso. Senhor, discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a primeira moção, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes, requerimento 632, 2018, de autoria da vereadora Camila e assinado por toda a edilidade.
Requerimento 633 de 2018, de autoria de toda edilidade, solicitam que seja encaminhado o requerimento parabenizando o senhor Renato Pique, do PR, candidato a deputado estadual pela expressiva votação nas eleições de 2018, onde recebeu 23.407 votos. Está em discussão o requerimento 633 de 2018. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, jornalista Ângelo, público que nos assistem, público aqui presente, quero parabenizar Renato Pique pela força e determinação, jovem, dinâmico, uma campanha limpa, sadia, e também com pessoas ali trabalhando com muito respeito aos outros candidatos. Renato Pique tem uma história que entrou para a política, e tenho certeza que essa história ele já marcou sendo o vereador mais votado a primeira vez. Já na próxima candidatura foi a vice-prefeito, também com muito sucesso. Parabenizo ele e dizer que eu tenho certeza que ainda ele assumirá uma cadeira lá na Assembleia. Eu tenho a certeza porque vejo a garra, a determinação e a força e a coragem que ele tem de colocar o nome dele em tão pouco tempo, que até então ele não era candidato a deputado estadual, e sim estava com o nome já para federal. Mas, em 30 dias, ele fez a campanha dele, né, sem preparar 6 meses antes. Não, ele chegou, entrou ali, e com essa expressiva votação aí de 400 mil votos, eu parabenizo ele e dizer que tem muito futuro ainda na política o vice-prefeito Renato Pique. Senhor presidente. Muito obrigado. Continue a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Célio Galeski. Senhor presidente, da mesma forma eu quero cumprimentar a população de Canoinhas, né, porque embora no resultado final tenhamos ficado sem o nosso representante, né, que poderia ter sido o candidato do MDB, o senhor Leoberto, né, ou o nosso candidato, que era o Renato Pique. Infelizmente, ficamos sem representação. Mas aí é a questão da onda, né, que foi dito aqui, um momento diferenciado que vivemos, e tem que ser respeitado isso. A gente que tem experiência na política sabe que o político passa por essas situações, o cargueiro se ajeita em viagem. Tomara que essa onda, ela realmente, a esperança do povo brasileiro, ela se concretize, ela aconteça, vereador Vilmar, da forma que os brasileiros esperam, pelo menos a nível federal, né? E aí as pessoas pensaram a nível federal e, de certa forma, trouxeram para onde a gente vive, que é o nosso município. Por outro lado, a gente lamenta o fato, né, de não termos nenhum representante, nesse caso específico aqui do nosso candidato Renato Pique, que certamente iria contribuir muito para o desenvolvimento do nosso município, para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Mas faltaram 2.600 votos. Há outros componentes que também contribuíram para a redução dos votos dos nossos candidatos, que é o mau tempo, né? As pessoas não puderam votar. Então, alguns fatores que levaram a isso. Mas, de qualquer forma, parabenizar o Pique pela votação, né, importante, e parabenizar o povo de Canoinhas e, acima de tudo, também vereador Edmilson, nós do PR e os vereadores que compuseram a coligação, que independente de partido, né, aqui dessa casa apoiaram o Pique, cumprimentá-los e agradecer o povo, as pessoas que ajudaram, abraçaram a campanha, que embora não tenhamos alcançado o nosso êxito, né, alcançado o êxito da eleição dele, mas fizemos uma boa votação. Então, parabéns a todos. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Edmilson Verca. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar aí os canoinhenses que se fazem presente, aos internautas, da mesma forma como os demais amigos vereadores já colocaram. Também não podia deixar aqui de parabenizar, né, o nosso segundo suplente hoje de deputado estadual, Renato Pique, nosso vice-prefeito,
pela expressiva votação que fez. 23.407 votos, isso aí, vereador Célio, não é pouco voto, não. Né? A gente sabe, como o vereador Chico Mineiro colocou, né, para o PIC, que em poucos dias, né, colocou o seu nome, ele não estava preparado para ser candidato a deputado estadual, ele estava trabalhando uma candidatura a deputado federal e assumiu, teve coragem de assumir essa candidatura a deputado estadual. Então, aqui a gente tem que agradecer ao povo, né, e aos canoenses que depositaram o voto no Renato Pique, né. Também tenho a certeza que o Pique, sendo o segundo suplente, ele deve, né, assumir uma cadeira ainda na Assembleia Legislativa e não vamos ficar sem representante, não. Então, o Pique está de parabéns, parabenizo ele, né, a sua esposa, a sua família, que não é fácil ser candidato nessas eleições, né, onde você deixa a sua família de lado, né, para trabalhar em prol da comunidade e do povo. E as propostas do PIC, sem dúvida nenhuma, eram propostas concretas, propostas voltadas à nossa população. Então, fica aqui também, né, a minha homenagem, né, os parabéns, né, ao Renato Pique pela expressiva votação, 23.407 votos. Com a palavra, vereadora Thelma Abley. Quero aproveitar o momento também para parabenizar Renato Pique pela expressiva votação. Acredito que, como segundo suplente e com algumas articulações que sejam bem-vindas aqui para Santa Catarina e que vai dar certo, ele vai acabar assumindo uma vaga e trazendo benefícios para a nossa região, e assim não ficaremos sem representatividade. E já adianto aqui também meus cumprimentos pela coragem em representar Canoinhas, o Nilson Souza e o Elias Dias. É isso. Continua a discussão. Não vai querer discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam a permanência na comissão, contrários, manifestem. Está aprovado o requerimento 633, 2018. Requerimento 634 de 2018, de autoria de toda edilidade, solicitam que seja encaminhado o requerimento parabenizando o senhor Nilson Souza, do PT, candidato a deputado estadual, pela coragem em representar o município nas eleições de 2018, onde recebeu 806 votos. Está em discussão o requerimento 634, 2018. Não havendo querer discutir, coloca em votação os vereadores que aprovam a permanência na comissão, os contrários, se manifestem. Está aprovado o requerimento 634, 2018. Requerimento 635 de 2018, de autoria de toda edilidade, solicitam que seja encaminhado o requerimento parabenizando a senhora Norma Pereira, PSDB, candidata a deputada federal pela expressiva votação nas eleições de 2018, onde recebeu 24.623 votos. Está em discussão o requerimento 635, 2018. Por favor. Com a palavra, a vereadora Thelma Abley. A nossa companheira, a nossa grande amiga Norma Pereira, com 24.623 votos, segunda suplência. Nós temos muito respeito pela Norma, pelas condutas, pelas palavras que ela sempre coloca nesta Casa de Leis, e Deus queira que também consigam fazer alguma articulação para que ela assuma como segunda suplente, não fica tão difícil assim. Uma mulher de coragem, uma mulher guerreira, que apesar de todos os problemas que teve neste mês aí que passou, foi forte e continua a campanha, e eu desejo que ela ainda tenha muito mais resiliência do que ela teve até hoje. Então, de coração mesmo e com bastante emoção, eu parabenizo a nossa colega Norma Pereira. Era isso. Continua a discussão. Não havendo querer discutir, coloca em votação os vereadores que aprovam a permanência na comissão, os contrários, se manifestem. Está aprovado o requerimento 635, 2018. Requerimento 636 de 2018, de autoria de toda edilidade, solicitam que seja encaminhado o requerimento parabenizando o senhor Elias Dias, PSC, candidato a deputado federal, pela coragem em representar o município nas eleições de 2018, onde recebeu 1.518 votos. Está em discussão o requerimento 636, 2018. Não havendo querer discutir, coloca em votação os vereadores que aprovam a permanência na comissão, os contrários, se manifestem. Está aprovado o requerimento 636, 2018. Requerimento 637 de 2018, de autoria de toda edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Faustino Galeski.
ocorrido no dia 7 de outubro de 2018, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por tratar-se de requerimento Senhor de pesar... presidente, Com a palavra, senhor vereador presidente, Célio Galeski, por favor. eu só gostaria de manifestar, o senhor Faustino Galeski, é meu tio, e foi vereador no município de Santa Cecília, foi presidente da Câmara, né, daquele município, então fazer essa homenagem a ele, né, por a contribuição que ele deu para aquele município onde eu nasci. Em nome de toda a edilidade, vereador Célio, nossos sentimentos pela passagem ao plano espiritual do seu tio. E por tratar-se de requerimento de pesar, a mesa diretiva difere automaticamente o requerimento 637 de 2018. Era o que tínhamos. Muito obrigado. Passamos às explicações pessoais. Solicito a senhora primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Perdão. Primeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, quero aqui dar os parabéns também para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico pelo trabalho de revisão e das áreas de disponibilização das áreas que estão retornando para o município, né? De áreas que foram então usadas, jornalista Ângelo Chuca, para que as empresas então no passado fizessem alguma coisa e está voltando para o município, e muitas delas também já está então sendo disponibilizada, né, as licitações, para que as outras empresas venham e participem. E já na sexta-feira, como eu tinha cobrado semana passada, e cobrado com grande rigor, né, aí com o do Paulo, sobre essas terras, né, e na sexta-feira a empresa Sul Brasil Agrícola, uma grande empresa, já de imediato, então, já está contratando mais 40 funcionários aí para ampliação da empresa. Um sucesso, então, aí para nós, valorizando as empresas nossas, né? Então, a Sul Brasil Agrícola, uma empresa que faz produtos para fumageiro, né? Faz as estufas e também aí os para moldar. Então, ela está então já com o terreno, né? Só falta agora os detalhes para que ela comece então este ano ainda a agir já mais 40 empregos para a empresa ali, diretos, né? Fora os que ainda terceirizados, que ela usa bastante, né? Essa é a política de valorizar as nossas empresas aqui em Canoinhas, dar condições para ela, porque grandes talvez a gente sonhe que venha uma que traga 1.000, 2.000 empregos, vereador Paulo Grinski. Então vamos pegar as nossas aqui e cada uma que queira ampliar, ver o que ela precisa e dar essa força para ela. Se nós conseguir 10 empresas com mais 40 funcionários, nós já temos aí um alavanco de 400, então é uma média boa para nós. Então, vamos então valorizar e ver o que as nossas empresas estão produzindo aqui, né, fábrica, porque tem as fábricas pequenas aqui. Se você vê, no Sal da Água Verde, contando, tem uma fábrica de vassoura da dona Emma Ruiz, que ela fabrica e vende para fora. Tem também agora, né, a seleção lá dos ovos caipiras, também está lá, já só faltam os detalhes para sair a todo vapor. Tem a fábrica de geleias, que já está registrada e está com uma força total, e nos orgulha da Proust Alimentos Saudáveis, está saindo para fora do município e vindo gente procurar aqui, né? Você encontra até no Ceasa já então, né, os produtos aí da Proust Alimentos Saudáveis. E muitas outras que nós temos que olhar e dar o valor, porque é nossa, gente da nossa terra. Gente que está aqui trabalhando há anos e talvez nunca foi ninguém aí do poder público bater lá e perguntar o que você precisa, porque às vezes a dificuldade é grande. Então, está aí o desenvolvimento econômico na pessoa do secretário Paulo, né, do prefeito Beto Passo, valorizando gente da nossa terra, gente que quer trabalhar e quer ampliar. Seria, senhor presidente. Vereador Chico, só me permite uma indagação. Aonde que foi destinada essa área, no Salto? Essa área é lá na Água Verde. Na Água Verde. É lá na Água Verde, lá próximo aonde então era da Concreposte, que instalou e foi então revertida a área para o município, aonde a Concreposte tinha feito uma negociada com uma terceira empresa, que não poderia ter feito isso. Retornou então para o município, né? E agora tem 30 dias para essa pessoa, para essa empresa que está lá, para que desocupe a área e já então determine, né, a área de posse da Sul Brasil Agrícola. É lá na Água Verde. Até nós aprovamos aqui, né, a área lá, eu não lembro a metragem certa, mas é ali próximo ao Sidorac, ali, entrando na rua lateral, onde o seu Sidorac e o seu Eugênio tem
a empresa ali. O seu Sidorak conhece bem aquela área lá, sabe, subindo ali. E ali vai dar um alavanco de desenvolvimento. Já para frente tem Chulucato também, que já começa com todo o vapor. Senhor presidente. Cumprimentar o secretário Paulo. Que bom que já destinaram uma área, porque eu até indaguei ele na última sessão aqui na Câmara, com relação também a uma outra empresa que necessita ampliar e ainda não foi licitada uma área para que eles possam, né, ocupar, que é o caso da Ferro Forte. Lá eu tenho cobrado bastante isso. E a área, aquele barracão, então lá próximo do Whisky, parece-me que a Solaris conseguiu, então, também aí a área para que possa ampliar a fábrica, a Solaris, lá onde, aquele barracão lá, Célio, sabe, lá próximo ao Whisky, que todos nós sabemos o tanto de debate que surgiu naquilo lá. Muito obrigado. Vereador Célio Galeski. Palavra, vereador Célio Galeski. Senhor presidente, vereadora Camila, vereadora Thelma, senhores vereadores, quero cumprimentar o Ângelo Chuca, cumprimentar os nossos ilustres visitantes. Senhor presidente, na verdade eu ia fazer uso da tribuna, até porque não é exatamente de interesse pessoal, seria muito mais interesse público, mas da mesma forma eu resolvi usar esse expediente. Ontem, enquanto caminhava pela cidade, encontrei um rapaz que me trouxe uma situação que me deixou preocupado, mas talvez mais do que isso, pelo menos me deixou confuso. Talvez a vereadora Thelma possa me auxiliar, possa até me ajudar a esclarecer. Ocorre que esse senhor, que é servidor público, a esposa dele está grávida, e aí teve algumas complicações e foi encaminhado para o Hospital Santa Cruz para a maternidade, né, porque estava com o risco de perder o bebê. Chegando lá, o que ele imaginou? Que iam chamar o médico de sobreaviso. Né? É o que eu também imaginava que fosse acontecer isso. Mas foi dito para ele que não, porque para chamar o médico de sobreaviso, teria que ter entrado pelo pronto atendimento. Mas aí, de novo, aquela historinha, e acho que daquele dia eu vou começar a falar todo dia isso aí. Agora eu não entendi mais nada. Nós pagamos R$ 1.019 por dia para o médico de sobreaviso, nesse caso obstetra, né? Mas não poderia ser chamado porque era pela maternidade do hospital. Aí teria que fazer o seguinte, ele teria que ficar lá torcendo, eu diria mais, ele teria que ficar orando lá para acontecer alguma coisa ruim para alguma gestante também, que viesse pelo PA, para daí esse médico ser chamado e atender as duas. Olha só, vereador Chico. Então, eu vou cuidar um pouco disso, vou fazer um requerimento. Agora eu quero perguntar para o Hospital Santa Cruz, ou para quem de direito, que me responda a essa situação. Né? Porque eu não entendi mais nada. Não sei se eu não entendi o que é o sobreaviso médico, se é para que finalidade, ou se a forma dessa paciente acessar o hospital teria que ter sido PA, mas aí alguém informou errado, sabe? Mas então por que o hospital não mandou de volta? Viu, faz o seguinte, para dar certo, volta lá, ou a população tem que saber. E essa pessoa foi lá no Hospital Santa Cruz, na frente, né, e foi dita com essas palavras para ele, tem que torcer para, né, tem que esperar alguém chegar aqui. E isso que é uma pessoa esclarecida. Agora eu fico imaginando uma pessoa simples, lá da minha terra, que já vem, né, preocupada com tudo mais, vai dizer o quê, vereador Paulo Glinski? Sabe? Então, eu deixo aqui no ar essa pergunta, talvez a vereadora Thelma, com toda a sua experiência em saúde pública, né, possa me ajudar a esclarecer. Mas é algo que, no meu ponto de vista, salvo o melhor juízo, deve estar errado. Por favor. Então, vereador Célio, em 2009, o ex-prefeito Leoberto Weiner, juntamente com a minha pessoa, enquanto gestora de saúde na época, criamos o plantão presencial de ginecologia e obstetrícia no Hospital Santa Cruz de Canoinhas, mantido com recursos da prefeitura.
sobreaviso é uma coisa. O médico fica em casa aguardando, fica de sobreaviso. Recebe hoje 1.019. Mas o plantão presencial de obstetrícia e ginecologia, ele funciona na área da maternidade do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, onde há disponibilidade de obstetras 24 horas por dia, 7 dias por semana. E toda intercorrência clínica que aconteça com uma gestante, ela deve se apresentar na maternidade do Hospital Santa Cruz, porque o médico está lá presencialmente. Eles têm um quarto, um leito, onde eles ficam aguardando. Qualquer gestante que chega ou para ter o bebê, na iminência de ter o bebê, ou uma suspeita, ou alguma dor, que seja uma intercorrência, ela deve ser atendida na maternidade do Hospital Santa Cruz, porque se o plantão presencial existe lá dentro do hospital e foi criado para isso, é lá que a gestante tem que ser atendida. Existem casos onde a gestante tem um resfriado, também chamamos de uma intercorrência clínica. Ele pode ser tratado na unidade de pronto atendimento. Mas, quando se trata de uma gestante, a gente tem que ver que é uma prioridade, tanto resguardando a vida da mãe como deste bebê que está crescendo ali naquele organismo. Então, eu lhe digo que, quando criamos este programa, era assim, tá? Plantão presencial de ginecologia e obstetrícia no Hospital Santa Cruz de Canoinhas. A porta de entrada, muitas vezes, acaba sendo da unidade de pronto atendimento de urgência e emergência, porque o doente chega ali, mas ele tem que ser encaminhado, a gestante tem que ser encaminhada para esta área específica para atender este tipo de paciente. Tá? Então, e existem os honorários são diferentes, pagos por hora para isso, né? E os médicos ficam lá, como eu já falei, tem um leito para eles, tem uma área para eles de descanso, com TV, com ar-condicionado. E é um programa que sempre funcionou muito bem. Foi um programa assim que, na época, deixou os gestores de saúde e os médicos também, ginecologistas e obstetras, bem mais tranquilos, porque estão ali, a gestante chega e já é atendida. E são mantidos com recursos da prefeitura, reiterando. Logicamente que o hospital, algumas vezes, reclamava que a questão da medicação era muito cara, dependendo da medicação. Existem medicações específicas para, eles dizem, né, para amadurecer mais o pulmão da criança, e outras patologias ali, mas eu digo que ele é mantido pela prefeitura e sempre funcionou bem. Aí talvez tenha recebido uma informação desencontrada, tem que analisar isso, mas tem que ficar muito bem explicado. Cada serviço tem a sua função e tem o seu objetivo, né? Então, eles foram criados já separando. É isso. Eu quero agradecer, vereadora, acho que a senhora já clareou muita coisa, mas então o plantonista não estava lá, né? Que é um plantão presencial. Aí a senhora deixou claro, aí não é o sobreaviso, é o presencial. Né? Eu entendi isso. Na verdade, o que eu vou fazer, amanhã eu vou procurar o esposo dessa paciente, né? Vou pedir até para ele formalizar tudo isso, fazer esse relato para mim, porque aí não tem outra explicação, né? O presencial não estava lá. E aí, se eu entendi, é aquele que recebe 109 por hora trabalhada, é isso? A senhora não lembra quanto? Mas é o município que paga. É 1.019. Dia? Não, eu acho... Esse é o presencial, deve ser mais. O sobreaviso, né? Aquele médico especialista que é chamado para atender casos mais urgentes pelos médicos do pronto atendimento, eles recebem 1.019 por dia. Cada especialidade. Ortopedia, pediatria. Tá. A ginecologia e a obstetrícia, que é presencial, até que eu outra saiba, coisa. Presencial é outra coisa, funciona num setor do Hospital Santa Cruz. A não ser que mudaram esse ano, mas eu não tive notícia disso, porque, inclusive, eu transitei muito no Hospital Santa Cruz neste ano,
E os obstetras sempre estavam lá trabalhando. Encontrei o doutor Sabatini, a doutora Celise, a doutora Súria, e nunca faltou obstetra lá. E até para complementar, esses casos ginecológicos, digamos que tenha que acontecer lá uma curetagem, porque uma mulher está passando por um processo hemorrágico, isso também é uma urgência, emergência, é emergente esse atendimento. Ele também deve ser atendido nesse plantão presencial de ginecologia e obstetrícia. Eu acho que não mudou, né, do que era a missão desse serviço de 2009 para cá. É isso. Mas a única dúvida, é pago pelo município de Canoinhas, não é o Hospital Santa Cruz que paga? Tanto o sobreaviso de especialidades médicas, os médicos que trabalham na unidade de pronto atendimento de Canoinhas, os médicos que prestam sobreaviso de ginecologia e obstetrícia no Hospital Santa Cruz, sempre foram pagos com recursos da Prefeitura de Canoinhas. Ele pode ser tripartite, porque é usado um tanto de recursos que vem do governo federal, que a gente chama que é o MAC, que é um bloco de média e alta complexidade. Então, é usado um pouco de recursos do MAC, que não é o suficiente. Aí, o Estado, podemos dizer que nos últimos 3 anos, mais ficou inadimplente com os municípios do que contribuiu, mas a Prefeitura sempre coloca a sua grande fatia para a manutenção do hospital filantrópico. Vereador Edmilson Verca. O vereador Edmilson Verca. Senhor presidente, senhoras vereadores e vereadores, mais uma vez cumprimentar aos canoenses, o senhor Ângelo Chuca, o Cláudio Sim e os demais que se fazem presente. Na realidade, no dia de hoje fui procurado aqui pelos empresários Jonatas William, Wagner Irelli, e também pelo senhor Lorival, que são os proprietários da empresa Portas Catarinense. No dia 27 de agosto, senhor presidente, eu fiz uma indicação aqui e também fizemos uma reunião com o senhor prefeito e o secretário de Desenvolvimento Econômico. Vocês há de lembrar que foi aprovado por todos os senhores vereadores. A gente estava pedindo a possibilidade de alterar a Lei 5.692/2015, que autoriza a conceder incentivos à empresa Jonathan William, que é das Portas Catarinenses, para oferecer um imóvel em garantia de financiamento para investimento da própria área. A preocupação deles, e até chegou aqui na Câmara, o Daniel me passou agora à noite, é que, pela resposta que veio aqui do Executivo, para eles, dizendo, cumprimentando cordialmente em resposta ao ofício tal, informa-lhe que o pedido não pode ser acolhido, pois a Lei Municipal 5.692 somente autorizou a cessão de uso do imóvel em questão, que não configura transferência de propriedade. Ou seja, o município permanece como proprietário do bem, sendo Vossa Senhoria apenas autorizado a utilizar e explorar a respectiva área para fins comerciais. Na realidade, eles não estão pedindo para que passe o terreno para o nome deles, apenas é para dar em garantia, para concessão, eles conseguirem um financiamento junto ao Badesc e ao BNDES para ampliação da empresa. Eles estão muito preocupados, até eu conversava com o vereador Paulo Glinski, já hoje ali na reunião das comissões, para o vereador mesmo nos auxiliar, até ele já colocou alguma questão na questão de cessão de uso e a questão de doação. Mas a gente tem que ver, conversar novamente com o prefeito, por isso que eu pedi o auxílio do vereador Paulo Glinski, para que essa empresa possa ampliar o seu estabelecimento aqui em Canoinhas. Eles estão muito preocupados, até porque o que eles investiram hoje aqui, eles vieram em 2015 de Goiânia para cá, e ele me falou hoje à tarde, senhor vereador Verca, se a gente não conseguir isso aqui, nós vamos ser obrigados a ir para outro município. Então, nós não podemos deixar de perder mais uma empresa aqui em Canoinhas. Então, a indicação, quando eu fiz, eu fui bem claro, e na reunião com o prefeito também, que apenas era para fazer um projeto de lei, para dar apenas a garantia. Então, por isso que eu busquei o auxílio também do nobre vereador Paulo Glinski, para nos auxiliar, talvez amanhã a gente fazer uma reunião com esses empresários. Muito obrigado, senhor presidente. Ninguém mais inscrito, senhor presidente. Só gostaria cumprimentar o senhor Jason Leandro Poloninski, o senhor Amadeus Poloninski, muito obrigado pela presença, empresário Eugênio Sidorak,
senhor Adriano Krailin, obrigado pela honra e o prestígio da presença. Senhoras vereadoras e senhores vereadores, no momento dos requerimentos, até para não cumprimentar cada candidato em específico, eu estou aproveitando esse momento, vereador Célio, explicações pessoais, para fazer uma breve contextualização com relação à eleição. Primeiramente, cumprimentar o senhor Roberto Weinert, candidato a deputado estadual, Renato Pique, candidato a deputado estadual, Nilson Souza, da mesma forma, nossa companheira de bancada, Norma Pereira, candidato a deputado federal, o senhor Elias Dias, candidato a deputado federal. Senhor Anjo Chucla, o senhor que é jornalista, forma opinião, eu fui indagado semana passada que nós estávamos apoiando o candidato Renato Pique e eu havia gravado vídeos e nas falas, nos meus vídeos, eu dizia que a candidatura do Renato Pique era viável e que a possibilidade de eleição dele era real. E o cidadão me questionou com que base que eu estava falando isso. Eu falei para ele que eu fui fazer comparação de eleições anteriores, me referindo principalmente à eleição 2014, quando o candidato do PR, Natalino Lázari, então, hoje ainda deputado estadual, havia ganho a eleição com 20.700 votos, alguma coisa nesse sentido. E que eu achava, e com todo o respeito que eu nutro pelo ex-prefeito Leoberto Weinert, eu falava que eu achava mais difícil, com respeito à bancada do PMDB aqui presente, mas a eleição dele em face dos números que a Dirce Heiderscheid, que foi a última que entrou, como deputada, havia recebido 35 mil e poucos votos. Mas cada eleição é uma eleição. Eu concordo com o senhor, enfim, mas se o senhor estudar os números, o senhor vai verificar, tá, que questão partidária de eleição, de determinado partido precisa mais, determinado partido precisa menos. Tanto que o Ivan Nats, ex-vereador de Blumenau, entrou com 14 mil votos, do Partido Verde. Né? E o do PT, eu não lembro o nome também, entrou com 18 mil. Nós tínhamos candidato com mais de 26, 27 mil votos que não elegeu, ou quase 24, como o Pique não se elegeu. Mas por que eu estou falando isso? Conversava hoje à tarde com o vereador Paulinho, com a vereadora Norma, cumprimentando ela também, que há muitos anos já, vereador Paulinho, o senhor é um pouco mais jovem do que eu, lá na década de 70, o papai já falava, e eu já falei nessa Casa de Leis, que nós, Canoinhas, nós éramos divididos politicamente. E em função disso havia algumas perdas de empresas, de eleições, enfim. Eu acho que, mais uma vez, quando nós discutimos nessa Casa de Leis a possibilidade de eleição de um deputado federal, um deputado estadual, porque lá que está o recurso, as futuras eleições, nós temos que ter maturidade política suficiente para entender que Canoinhas não elege 2 deputados estaduais. Respeita-se a democracia, quantos candidatos queiram ser, enfim. Respeito os 115 candidatos que receberam votos aqui em Canoinhas. Mas se Canoinhas e o Planalto Norte efetivamente queiram se desenvolver, nós temos que eleger deputado. Com todo respeito às opiniões em contrário, né, o deputado Aguiar, quando desistiu da candidatura, ele tem embora, volto a frisar, tá, algumas entendimentos contrários, ele tem uma folha extensa de serviço prestado a Canoinhas, e isso tem que ser respeitado também. Porque nós somos legisladores, muitas vezes a comunidade nos cobra de situações que nós não podemos fazer. Nós não executamos, nós legislamos. E como seres humanos nós somos falhos também. Agora, é importante frisar, né, que por 2.600 votos nós não temos, nesse momento, um deputado federal. Tá? E quem perdeu? Estadual, perdão. Quem perdeu? Perdeu, vereador Paulo, um menininho que eu vi lá na raia, né, numa pseudo-quadra de areia, tá, sentado, molhado, está pedindo voto, passei por lá. Né,
E fiquei imaginando o Pique deputado, tá, e eu estar cobrando dele lá uma arena dessas multiusos, com grama sintética, com uma quadra de esporte decente que aquele menino precisa. O vereador Atelma, e eu aproveito para agradecer a senhora, quando passava na Júlio Budante, passamos lá uma casa caindo, literalmente, a senhora de pronto com o nosso secretário Ivan Canuncho foram lá e resolveram o problema, a casa caiu, né? Foi ao chão, né? Desmanchou, mas estava caindo, né? Eu fico pensando, né? Esses 25 milhões, 30 milhões que nós jogamos, ou tocamos fogo, enfim, não elegendo um deputado, essa casa poderia ser muito melhor viabilizada. Ou pior ainda, Júlio Budante, esgoto correndo a céu aberto, quantos tubos? As pessoas têm que ficar cheirando lá urina, enfim, uma série de coisas, tá? Porque não tem. Ah, mas por que o prefeito não faz? Porque a cobertura é curta, os recursos estão lá. Estão no Estado, estão a nível federal, muito mais ainda. A vereadora Norma precisava 80 mil votos para eleger. Claro, é mais difícil, conforme os dados apresentados ontem. Ela é a segunda suplente, né? O Marco Tebaldi também não elegeu, né? Tinha uma perspectiva de eleição. Mas por que eu falo isso? Em que pese a associação empresarial, e eu cumprimento o presidente Reinaldo por ter assumido a questão do voto útil, mas na própria associação, e isso é muito claro, tá? Essa divisão, de repente, de capitanear futuramente, tá? Sentar e dizendo, ó, viu, nós elegemos um candidato, quem tem viabilidade? Quem que pode chegar? Se não houver essa maturidade política, de Campo Alegre a Calmon, novamente não vai ter representante. Porque isso aconteceu em São Bento, aconteceu em Rio Negrinho, com a Belac, aconteceu com o candidato de São Bento, enfim. Então nós temos que, num novo momento, infelizmente vai demorar 4 anos para isso acontecer, aí, vereador Paulinho, e que saia essa nova geração de políticos que estão vindo aí também, vereador Célio, que tenhamos a consciência e a clarividência, digamos assim, sendo um pouquinho mais além, vereador Paulo, de sentarmos e dizer, viu, nós temos condições de eleger um. Parabéns a Três Barras, parabéns a Bela Vista, que deu quase 40% dos seus votos válidos a um candidato. Isso é maturidade política. Porque entendeu a importância da região, entendeu a importância desse ter representante. Mas, infelizmente, estamos órfãos, assim como esses demais municípios. Talvez esse seja um pouco o tom de desabafo, e, senhor Ângelo, a gente aprende que falar é prata, calar é ouro, mas a gente representa uma parcela da comunidade nessa Casa de Leis. E as pessoas nos cobram isso também. Então, essa é a justificativa que eu apresentei para o cidadão no momento, ele ficou um pouco bravo comigo com relação a isso, porque a leitura é número é ciência exata, política é número, o vereador Célio fala muito nisso, é só olhar os números. Então, futuramente, tá, na próxima eleição, quiçá, nós tenhamos a maturidade suficiente para lançarmos um candidato com viabilidade, independente de sigla partidária, porque a sigla partidária é Canoinhas. Nós temos que pensar Canoinhas, nós temos que pensar Planalto Norte. Não adianta nós, nos discursos, falarmos de uma forma muito bonita, às vezes encher a boca para dizer que nós somos a região mais deprimida, né, nos índices de desenvolvimento humano do Estado. O que ganha com isso? Eu queria estar falando hoje, comemorando, né, como comemoraram lá na hora que o Jorginho ganhou, ou também o candidato a deputado Darcy de Matos, enfim, foi comemorado, o Pique comemorou talvez um pouco antes. Por quê? Porque nós estávamos com uma expectativa tão forte, que isso representava tanto para o município, que talvez na ânsia já de querer, digamos assim, conseguimos, nos antecipamos. Mas a gente fica muito triste com isso. É triste pelo rapaz lá que estava correndo na quadrinha de areia, ou lá no Serrajão, o último local que fui pedir voto, onde o menino veio pedir se nós conseguimos a cadeira de rodas elétrica por irmão dele. Tudo isso a gente reflete que poderia ser arrumado. Até, não sei se esse menino vai me ouvir ou não, mas queria pedir para a dona Marilu, que está na Assembleia ainda, existe possibilidade, tem N cadeiras de rodas que podem ser arrumadas. Isso me deixa muito triste, realmente. Tá? É pesado falar sobre isso. Eu queria estar falando aqui, comemorando hoje a eleição, quiçá dos 2 candidatos, mas a gente sabia que era muito difícil. Agora, a eleição do Pique, com todo o respeito, né, à nossa comunidade, os presentes, tá, ela era viável. Era totalmente viável. Então, Pique, parabéns pela coragem. Sei do sacrifício que é, do custo que isso representa, não só financeiro, mas o custo de sair às 6 da manhã e voltar às 23 da noite. Eu falo isso olhando, né, porque ele é meu amigo, e amigo a gente tem que sempre reconhecer
a família dele, quando a gente é estreito, quantas vezes a Rosicler lá com os filhos, cuidando em casa, a Marielle de serviço, enfim. As pessoas que estão, às vezes, longe do processo, não entendem o sacrifício que é feito para que isso ocorra. Ele não precisa, efetivamente, é um empresário até ter relativamente sucesso, não depende do salário, não dependeria do salário de deputado estadual para sobreviver. Mas o menino lá da raia precisa e continua precisando daquela quadra decente. Então, é isso que os nossos leitores têm que refletir. É essa reflexão que tem que ser feita. É essa a importância que nós, enquanto cidadãos canoenses, enquanto maturidade política, independente de questão partidária, nós temos que refletir. Temos mais 4 anos para refletir a respeito. Lamentavelmente não chegamos, mas né, Deus talvez tenha um propósito, né, para a gente, para frente, para tudo isso, enfim. Continuaremos com o Pires na mão. Desculpe os desabafos, senhores edis, eu me alonguei um pouco, senhores presentes, mas essa é uma leitura, quero deixar uma coisa muito clara, minha, é uma visão que eu tenho. Respeito todas as opiniões contrárias dos senhores internautas, da comunidade presente. Nós vivemos num país, num Estado democrático de direito, cada um tem o seu poder de escolha, de se lançar candidato, mas historicamente, tá, não sou eu que falo, são os números, tá, e os dados estão aí para quem quiser. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outro para dia 9 de outubro, terça-feira, às 19 horas. Boa noite a todos e muito obrigado.